Já reparou como algumas pessoas caminham pela vida como se tivessem recebido um mapa secreto? Elas avançam com confiança, atraem oportunidades e parecem saber de antemão o que fazer, enquanto outros seguem perdidos, tentando sobreviver ao caos. Isso não é sorte, não é privilégio. Existe um sistema silencioso operando por trás dos bastidores, moldando pensamentos, decisões e destinos. Napoleão Hill chamou isso de fórmula definida do sucesso. Aqui vamos chamá-lo pelo que realmente representa, o algoritmo da mente rica. Esse algoritmo não pertence à tecnologia, está vivo dentro da consciência e, quando ativado, altera tudo ao redor. Não de forma instantânea, mas com consistência inevitável. Mas antes de prosseguir, é necessário deixar algo claro. Esse algoritmo não se trata de frase motivacional nem de truque passageiro. Ele se apoia sobre 3 forças poderosas capazes de reescrever futuros: fé, direção e repetição. Essas 3 engrenagens, quando em harmonia, despertam um poder interior que transforma a realidade. Mas calma, só depois de ouvir esses termos ainda não se compreende o verdadeiro impacto. Fé sem raiz vira ilusão. Direção sem propósito vira distração. Repetição sem sentimento vira ruído. Cada parte deste vídeo vai descascar esses conceitos até que eles não sejam mais ideias abstratas, e sim chaves práticas para desbloquear a vida que está tentando nascer dentro de você. Pense na mente como um sistema programável. Cada pensamento, cada crença, cada palavra que você repete funciona como linha de código. Só que muitos caminham por aí rodando códigos herdados das frustrações dos pais, da escola que limitou os sonhos, da cultura que exaltou a escassez. O algoritmo da abundância não exige inteligência fora do comum. Ele exige entrada correta, visão clara, decisão firme e rotina com propósito. Já sentiu isso antes, aqueles dias em que tudo pareceu encaixar, em que ações fluíram com leveza, foco e sincronicidade? Isso foi o código operando, ainda que brevemente. Agora é hora de tornar esse estado permanente. A maioria não vive na escassez por falta de esforço, vive pela ausência de comando, acorda e reage em vez de liderar o próprio caminho. O algoritmo da abundância exige firmeza. Ele ignora a indecisão e recompensa aqueles que agem como a versão que querem se tornar, mesmo sem ter conquistado nada ainda. No início, isso assusta, mas o corpo responde, a mente desperta e a realidade começa a ceder espaço, porque a identidade vem antes de resultado. Quando você decide se comportar como alguém próspero, mesmo sem validação externa, o universo responde não ao que você tem, mas o que você se torna. Se alguma coisa dentro de você começa a se movimentar agora, mantenha-se aqui. Cada trecho desse vídeo vai entregar parte desse código, mas não escute apenas com os ouvidos, sinta com convicção, sinta com o coração. Permita que cada palavra questione sua antiga programação. A transformação não acontece quando se entende, ela começa quando se vive. Esses 3 elementos, fé, direção ou repetição, vão deixar de ser teoria, vão se tornar ferramentas, comandos, rituais. O algoritmo não estava ausente, ele só estava enterrado sob camadas de medo, hesitação e distração. Hora de desenterrar. Hora de ativar a abundância, não responde à espera, não reconhece justificativas, não respeita a hesitação, não se move com promessas, só reage ao movimento. Enquanto a maioria permanece parada, esperando por motivação ou certeza, os que constroem agem, mesmo com dúvida, mesmo com medo, porque algo dentro deles sabe, pensar não basta. O algoritmo desperta quando você pisa no chão da realidade com firmeza. Não importa se o passo sai torto,
Importa que ele exista. Cada vez que você age, envia uma mensagem ao seu sistema interno: estou no controle agora. Esta mensagem se espalha, reorganiza sua identidade e o mundo começa a notar. A maioria aprendeu a esperar clareza para agir, mas clareza não antecede o movimento, ela nasce dele. Toda vez que você faz, você descobre. Toda vez que você enfrenta, você evolui. A ação revela, o pensamento esconde. Ou melhor, o universo responde aos ousados, não aos cautelosos. Isso não significa agir sem reflexão, mas parar de alimentar o ciclo de paralisia. Decidir que o momento ideal não existe, que hoje é o campo de treino da grande virada. Porque toda vez que você hesita, reforça a dúvida. Toda vez que age, reforça a fé. Simples assim. É por isso que tantos ativam o algoritmo, porque confundem preparo com paralisia. Ficam esperando a autorização que nunca vem. Precisam de mais estudo, mais tempo, mais aprovação, mas no fundo é só medo disfarçado de lógica. A verdade, não há garantias, só decisões. A ação é a faísca, sem ela a fé vira fantasia, a direção perde o sentido. O algoritmo precisa de combustível e esse combustível é a atitude. Não é o que você sente que move o sistema, é o que você faz, mesmo sem sentir nada. Porque quem espera a emoção para começar, passa a vida esperando. Não se trata de virar um obcecado por produtividade. Isso não é corrida, é coerência. Quando suas ações refletem a pessoa que você decidiu se tornar, cada movimento vira uma afirmação silenciosa. Você não age mais para provar algo. Você age porque já entendeu quem é. E essa energia se espalha, as pessoas percebem, as portas notam, não por acaso, por consistência. Movimento é evidência de crença. Quando você acredita de verdade, não precisa gritar, basta caminhar. E cada passo neste caminho valida a visão, fortalece o código, reescreve a identidade. Então pense agora, que decisão está sendo adiada? Que atitude está presa num depois? Fale como se estivesse vencido. Caminhe como se já tivesse chegado. Construa como se não houvesse outra escolha. Esse é o interruptor, a virada, quando você para de esperar e começa a comandar. Ação não é ferramenta, é confirmação. E quando você age, o sistema responde, nem sempre no tempo que deseja, mas sempre no tempo necessário. A abundância não se move por intenção, se move por movimento, e o movimento começa agora. Nenhum algoritmo roda sem destino. Pode-se até escrever a sequência perfeita de comandos, mas se não houver direção clara, o sistema trava. A mente humana funciona da mesma forma. Muitos homens não estão falhando por falta de talento, mas por ausência de definição. Acordam todos os dias reagindo, apagando incêndios, correndo atrás de contas sem saber o que estão realmente construindo. E é exatamente por isso que continuam parados no mesmo lugar. O sucesso não escolhe os mais esforçados. Ele responde aos que decidiram com clareza para onde estão indo. Porque quando a mente recebe coordenadas, ela para de resistir e começa a cooperar. Propósito não é desejo vago, não é lista de compras, nem frase inspiradora pregada na parede. Propósito verdadeiro carrega peso, declara: é para lá que estou indo e não há mais espaço para distração. Napoleão Hill provou que toda riqueza nasce de desejo ardente, apoiado em propósito específico. Não basta querer, precisa se definir. Que tipo de vida você está construindo? Qual legado quer deixar? Qual nível de liberdade não aceita mais adiar? Vontades soltas criam resultados soltos, mas quando o propósito se torna afiado, emocional, mensurável, ele vira farol. E tudo ao redor começa a se alinhar sem propósito. Os dias perdem cor, tarefas viram peso e decisões se arrastam. O homem passa a girar no próprio eixo, sempre ocupado, mas nunca avançando.
Propósito verdadeiro atua como filtro. Ele ajuda a dizer não com firmeza, sim com intenção. Cada escolha começa a ser feita a partir da segunda. Isso fortalece ou enfraquece minha missão? E a resposta traz paz, porque direção traz alívio. Os homens mais determinados que conheço não são os mais inteligentes, são os mais definidos. Eles não desperdiçam energias com distrações, seguem mesmo no silêncio, porque têm bússola interna. O algoritmo da abundância precisa de endereço, não de esperança. O que não pode ser descrito com palavras claras, não pode ser construído com ações firmes. Por isso, escreva, declare, leia diariamente seu propósito como se fosse juramento. Não espere por motivação externa. Treine sua mente para reconhecer o destino antes de chegar. A clareza que você constrói por dentro determina a realidade que você atrai por fora. Sem isso, qualquer esforço vira ruído, mas com isso, até os obstáculos começam a se mover. Não por mágica, mas porque sua convicção passa a moldar o ambiente. Hoje pode ser o último dia em que você vive com metas vagas. Sente-se consigo mesmo e pergunte: o que eu realmente quero que não posso mais adiar? Não só por dinheiro, mas por honra, por liberdade e por paz. Defina sem medo, declare sem vergonha. Quando este nível de decisão é alcançado, a mente começa a obedecer e tudo ao redor começa a cooperar, porque o universo não entrega ao mais esforçado, ele responde ao mais claro. O homem que sabe o que quer move montanhas, não com força bruta, mas com direção firme. E é isso que diferencia os comuns dos construtores. Depois que o propósito é definido, é necessário fixá-lo, não de vez em quando, não só quando a inspiração aparece, mas todos os dias, até que a mente pare de questionar e comece a operar no automático. É disso que se trata a repetição, não como tédio, mas como ritual sagrado de recriação interna. Cada vez que você afirma o que busca com emoção, está deixando instruções na mente subconsciente. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão. Hoje chamamos de reprogramação. O nome pouco importa. O que importa é que você fale consigo mesmo antes que o mundo fale por você. Homens comuns iniciam o dia com barulho externo, redes sociais, notícias, problemas. Entregam o controle mental antes mesmo que decidirem como querem se sentir. E depois se perguntam por que vivem com ansiedade, distração e dúvida. O que poucos percebem é que a mente está sempre aberta à programação. Ou você a comanda com intenção, ou será comandado por ruídos alheios. Acordar e dizer em voz alta: minha mente está alinhada com a abundância. Não é fantasia, é ferramenta. É semente que, regada diariamente, gera frutos invisíveis primeiro e visíveis depois. Ritual não é rigidez, é compromisso. Basta dedicar minutos por dia. Comece visualizando, escreva seus objetivos, leia sua declaração de propósito. Afirme com convicção quem você está se tornando e depois haja, não porque está motivado, mas porque está alinhado. Repetição não gera mágica, gera coerência e coerência vira poder. Grandes homens não se tornam grandes por acaso, tornam-se grandes porque criam hábitos simples, repetidos, até que a mente aceite uma nova identidade. É isso que transforma a crença em realidade. Grande parte das pessoas repete sem perceber padrões de escassez, frases como nunca dá certo, dinheiro vai embora rápido, não sei se consigo. Formam raízes profundas no subconsciente e depois essas mesmas pessoas se espantam por estarem travadas. Mas você pode inverter essa lógica hoje mesmo. Escolha novas frases. Substitua veneno por código. Diga com verdade: minha mente está alinhada com a abundância. Essa não é frase bonita, é gatilho. Diga baixinho, diga alto, diga até que se torne verdade. Porque o que se repete com emoção se grava, e o que se grava se manifesta.
Jamais subestime o pequeno. O homem não muda com esforço pontual, muda com instrução contínua. Assim como o corpo cresce com repetições, a mente se expande com constância. O que você diz quando ninguém está ouvindo, o que você pensa quando o mundo está em silêncio. Sim, se importa mais do que qualquer opinião, crie rituais fortes o bastante para sobreviver aos seus piores dias. Repetição com emoção constrói nova identidade, e quando a identidade muda, o destino também muda, não por acaso, mas por consequência. Fé não é luxo, não é coisa de quem acredita à toa, é pré-requisito para que qualquer transformação aconteça. Não se trata de fé religiosa, mas daquela certeza silenciosa de que aquilo que você plantou já está germinando, mesmo que nada tenha brotado ainda. Sem essa certeza, o algoritmo entra em colapso. A dúvida contamina tudo: pensamentos, decisões, identidade. Já a fé protege, atua como barreira contra o medo, contra o atraso, contra a opinião alheia. Ter fé não é sentir-se forte o tempo todo, é seguir mesmo quando a força falta, é agir com quem já venceu mesmo que o mundo ainda não tenha visto. É aqui que a maioria cai. Começam com empolgação, mas desistem cedo demais. Plantam a semente e logo perguntam por que ainda não nasceu. Essa impaciência mata mais sonhos do que o fracasso. A fé serve justamente para sustentar a estrutura quando os resultados ainda não apareceram, quando ninguém aplaude, quando nada confirma. Se você insiste mesmo assim, está moldando o caráter, está sinalizando ao universo que já assumiu a posição. A fé ativa uma frequência diferente, uma vibração que atrai oportunidades, pessoas e caminhos que antes pareciam bloqueados. A postura muda quando você passa a esperar o melhor, não desejar e esperar. Essa expectativa muda o olhar, muda o tom de voz, muda o jeito de entrar em qualquer ambiente. A mente para de procurar perigo e começa a buscar conexão. Isso não é delírio, é programação. Quando você diz, ainda não vejo, mas sei que está vindo, está dizendo ao algoritmo que pode prosseguir. Fé não é torcida, é comando. Não se resume a pensamento positivo. É força que opera no invisível enquanto o visível ainda dorme. É linguagem espiritual e essa linguagem obedece convicção, não dúvida. A fé também protege dos ruídos externos. Gente que duvida, que julga, que questiona. Mas ninguém conhece os diálogos que você tem com Deus às 4 da manhã. Ninguém sente o fogo que arde por dentro quando tudo parece parado. Então pare de pedir permissão para sonhar. Você não precisa da aprovação de ninguém. Precisa apenas sustentar sua decisão. E para isso, escolha afirmar isso em voz alta, mesmo que só você ouça. Eu caminho pela fé, não pelo medo. Repita, sinta, deixe que essa frase ocupe seu espaço interno. Essa é a sua muralha invisível e ela funciona. Não espere ver para acreditar. Inverta a equação. Acredite primeiro e os sinais virão. Isso não é filosofia barata, é tecnologia divina. Fale antes de enxergar. Haja como quem já recebeu. Levante a cabeça como quem já sabe que é. Fé é código que supera dúvidas, exigências e atrasos. Não são as garantias que trazem confiança, é a confiança que atrai as garantias. Quem carrega essa certeza move o impossível, porque quem se ancora em algo maior que o próprio medo torna-se inabalável. E o universo sempre respeita quem não negocia com o medo. Você pode ter direção clara, pode ter fé sólida, mas sem desejo ardente o algoritmo nem sequer inicia. Desejo verdadeiro não é vontade leve, não é. Seria bom ter decisão emocional que consome, que pulsa no peito, que transforma pensamento em movimento. Quando o desejo queima, a dúvida silencia, o medo encolhe, o corpo age. Não há progresso sem fome por mudança, e essa fome precisa ser cultivada. Desejo morno produz esforço morno.
Só quando aquilo que se quer vira questão de honra, de identidade, é que o sistema começa a operar em outro nível. Desejo não se põe, se constrói. Alimente-se todos os dias com visualização, com escrita, com imaginação consciente. O que você quer precisa se tornar imagem frequente dentro da mente. Napoleão Hill deixou claro: toda conquista começa com desejo intenso, sustentado por fé e repetição. Mas esse desejo precisa vir carregado de motivo forte o bastante para resistir aos tombos e às vozes contrárias. O que você quer não pode mais ser luxo emocional, precisa se tornar urgência interior, porque onde há desejo firme, há ação firme, e onde há ação firme, a vida começa a se curvar. Pense agora, quando foi a primeira vez que você quis tanto algo que perdeu o sono, que sentiu no estômago a necessidade de alcançar. Esse sentimento, longe de ser fraqueza, é matéria da transformação. Mas muitos foram ensinados a sufocar isso, a conter, a agir que não ligam tanto. Só que os grandes não negam o fogo, eles direcionam. Transforma esse calor em disciplina, esse incômodo em foco, esse vazio em força. A energia do desejo, quando transmutada, vira combustível nobre. A diferença entre o homem comum e o realizador está na forma como lidam com essa energia. Não se trata de virar refém da pressa. Trata-se de decidir que certas coisas não são mais adiáveis. Quando essa decisão acontece, o desejo se converte em urgência saudável. Você para de buscar desculpas, começa a buscar formas, não porque está desesperado, mas porque está pronto. Pronto para receber, para criar, para conquistar. O desejo passa a ser presença constante, e onde ele entra, a hesitação sai. Quem tem desejo claro move o mundo sem precisar forçar, porque o universo respeita quem sabe o que quer e não recua mais diante disso. Desejo sem ação é barulho, mas desejo aliado a movimento vira oração viva. Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa provar para si mesmo o que quer de verdade. Isso se sente no peito, no sangue, nos passos. Eu preciso viver essa vida que imagino. Quando essa frase passa a ecoar por dentro, mediocridade vira insulto, preguiça vira ameaça, e cada pequena ação, mesmo cansado, ganha sentido. Porque o homem, dominado pelo desejo verdadeiro, já não persegue resultados. Ele persegue coerência com aquilo que arde dentro dele, e esse fogo ninguém pode apagar. Você cresceu ouvindo que dinheiro é raro, que sucesso é privilégio, que sorte decide quem sobe e quem afunda. Essa ideia não te protegeu, te prendeu. Disfarçada de prudência, ela esconde o medo, e o medo, quando repetido como conselho, vira programação. Escassez virou lente. Você não vê o mundo como ele é, vê como aprendeu a enxergar. Enquanto isso, quem acredita que pode, cria, e quem acredita que não pode, confirma. O algoritmo não entende se você foi ensinado errado. Ele apenas executa os comandos que você repete. E esses comandos são baseados em escassez, o resultado será sempre limitação. Escassez não é realidade, é mentalidade. Uma mente programada para enxergar limites sempre encontrará portas fechadas, mesmo quando houver janelas abertas. Já percebeu como algumas pessoas recusam soluções, mesmo quando estão na frente delas, porque acreditam que nada vai funcionar? Essa crença virou identidade, e enquanto isso, segue dizendo que fulano teve sorte. Mas sorte, na maioria das vezes, é o nome que os inseguros dão para o esforço alheio, para não admitir que poderiam ter feito, mas não fizeram. O universo não premia quem espera, premia quem planta. Abundância não é para os escolhidos, é para despertos, para quem decidiu reescrever o que aprendeu. Quando você troca "isso não é para mim" por "isso já me pertence", tudo começa a mudar, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque sua visão ficou mais limpa. Não há escassez para quem cria, não há azar para quem persiste.
A mudança começa quando você para de se perguntar: por que comigo? E começa a afirmar: claro que é comigo. E essa inversão muda o comportamento, e comportamento novo gera resultado novo. O código aceita a nova linha e começa a rodar diferente. Sim, o mundo continuará tentando te empurrar de volta para a caixa. Vai dizer que você sonha alto demais, vai rir dos seus planos, mas essas vozes externas só têm poder se ecoarem o que ainda existe dentro de você. Quando o interno se fortalece, o externo silencia. Você não precisa convencer ninguém, só precisa caminhar com firmeza, porque não é o que dizem sobre você que define o que você cria, é o que você decide acreditar. O mito da sorte desaba quando encontra a consistência, e a escassez evapora quando você para de se ajoelhar para ela. Talvez você nunca esteve quebrado, só mal programado. E se isso for verdade, e é, então não precisa de resgate, precisa de reconfiguração. E isso já começou. Cada ideia nova que entra, cada crença velha que cai, cada decisão que rompe com o padrão anterior enfraquece a ilusão. O véu começa a cair, a escassez começa a perder a autoridade e o mito da sorte vira apenas isso, mito. Porque a verdade é simples e poderosa. Você nunca ficou de fora do jogo. Só não sabia que tinha o poder de jogar diferente. Agora sabe. Existe um último código, pouco falado, pouco compreendido, mas com poder de multiplicar todos os outros. A transmutação. A arte de transformar energia bruta, sexual, emocional, instintiva em ação consciente, em construção de legado. Essa força mal canalizada gera distração, vício, sabotagem, mas quando é direcionada com intenção, vira impulso criador. Cada clareza onde havia dúvida gera foco onde havia ansiedade, fortalece presença onde antes só havia fuga. A transmutação acelera o ritmo, porque organiza o caos interno e transforma desejo em disciplina. Napoleão Hill percebeu que os homens mais influentes que estudou tinham algo em comum: convertiam seus impulsos mais intensos em força direcionada. Eles não negavam a própria energia, elevavam, canalizavam o que muitos desperdiçam. Não se trata de reprimir, se trata de investir. Escolheram colocar a força que antes era jogada fora. Quem domina essa arte magnetiza. A fala ganha peso, a presença ganha força, o olhar carrega certeza. Não se explica, se sente e o mundo responde. Esse princípio é antigo, aparece em textos sagrados, em tradições de monges, em práticas de guerreiros e criadores. Todos entenderam que o verdadeiro poder nasce do domínio sobre si. Energia não é derramada, mas cultivada, cresce, alimenta a intuição, amplia a criatividade, desperta a visão. O homem que transmuta começa a agir guiado por algo maior. Para de correr atrás e passa a atrair. A presença muda, a voz acalma, o tempo desacelera, a alma lidera. Mas não é fácil. O mundo quer te esgotar. Oferece fuga disfarçada de prazer, estímulo vazio, recompensa rápida. E toda vez que você recusa esse atalho e escolhe o caminho do domínio, está construindo poder invisível, poder que se manifesta com o tempo, que se acumula, que sustenta. A maioria perde força todos os dias. Você está aprendendo a guardar, canalizar e direcionar. Isso te torna perigoso no melhor sentido da palavra. Esse é o ponto final da linha de código quando o propósito está claro. Ação firme, fé blindada, desejo aceso e energia transmutada. Você deixa de tentar passar a ser, a mente para de duvidar, o corpo responde com precisão. A realidade muda não por esforço isolado, mas por alinhamento completo. A partir daqui, você não corre atrás da abundância, você a incorpora, porque o homem que domina a energia domina o próprio destino. Agora você conhece o algoritmo.
Não aquele escondido em máquinas, mas o que opera silenciosamente dentro da mente. Ele não depende da sorte, nem da aprovação, depende de decisão. Os 7 códigos apresentados aqui não são conceitos soltos, são degraus de uma escada espiritual e mental. Quando praticados em harmonia, ativam forças que estavam adormecidas. E é por isso que a partir de agora você não é mais alguém perdido tentando entender a vida. Você é aquele que codifica a própria realidade. O mundo vai continuar testando seus limites, mas você já sabe onde estão os comandos. Se esta mensagem mexeu algo dentro de você, então o próximo passo é inadiável. O vídeo que está aparecendo aí na tela carrega a próxima chave. Clica, assista com atenção. Sua mente não pode mais voltar ao estado anterior. Você cruzou um limite invisível. O caminho agora é de aprofundamento, de expansão, de domínio. Siga com coragem, siga com fé, siga com um desejo ardente de se tornar aquilo que nasceu para ser, porque a abundância nunca esteve distante. Ela está aí dentro de você e agora você está reconhecendo isso.